Em geral, problemas de rotação são consideravelmente complicados. Há dois casos extremos, né? Um caso é o caso elementar de rotação em torno de um eixo fixo. Então esse problema é tão simples quanto o de movimento unidimensional de uma partícula. No extremo oposto estão os problemas gerais de rotação de corpo rígido que envolvem 3 graus de liberdade de rotação. Esses problemas são consideravelmente complicados, mesmo se não houver torques. Mesmo o problema da rotação livre com 3 graus de liberdade é consideravelmente complicado. Há problemas intermediários com 2 graus de liberdade que não são tão elementares quanto problemas de rotação em torno de um eixo fixo e também não são tão complicados quanto os problemas gerais de rotação com 3 graus de liberdade. Um exemplo que eu quero tratar aqui é o seguinte exemplo. Imagine uma rampa inclinada de um certo ângulo alfa e uma moeda lançada sobre essa rampa e vamos supor que essa moeda rola sem deslizar sobre essa rampa e também sem tombar, de modo que o plano da moeda é sempre perpendicular à rampa. A moeda não faz esse movimento, né, de que corresponderia à mudança de inclinação do plano da moeda em relação ao plano da rampa. Então a moeda não tomba. Isso significa que essa moeda só tem 2 graus de liberdade de rotação. 1 grau de liberdade é de rotação em torno do próprio eixo, e o outro grau de liberdade é de rotação do plano da moeda sobre o plano inclinado. Se ela pudesse executar esse movimento adicional, haveria um 3º grau de liberdade que tornaria o problema bastante mais complicado. Então vamos supor que a moeda não tomba, o plano da moeda permanece sempre perpendicular ao plano da rampa, de modo que bastam esses 2 ângulos, θ e φ, para especificar a orientação dessa moeda em relação ao plano inclinado. Essa linha aqui, o eixo Z está sendo tomado como um eixo perpendicular à rampa. Se isto aqui é a rampa ao longo da qual a moeda se move, o eixo X é um eixo horizontal, o eixo Y é esse eixo ao longo da rampa e o eixo Z é perpendicular. Tá bom? Nós podemos localizar o centro de massa da moeda dando as coordenadas x, y desse ponto, do centro de massa da moeda, que é o centro geométrico. Nós estamos supondo que essa moeda tem raio R e é homogênea. O ângulo φ, então, mede a rotação, ou descreve a rotação da moeda em torno do seu próprio eixo. Tá bom? Se nós marcamos uma linha aqui na moeda, o ângulo que essa linha faz com esta linha que vai do centro da moeda até o ponto de contato dela com a rampa, então descreve as rotações que essa moeda executa em torno do seu eixo de simetria. O outro ângulo θ especifica a orientação do plano da moeda por meio desse ângulo que a velocidade do ponto de contato, que é a mesma velocidade aqui do centro de massa, tá bom? Que esse vetor velocidade faz com o eixo Y, por exemplo. Nós poderíamos ter escolhido com o eixo X, tanto faz. Aqui escolhemos como coordenada θ o ângulo que a velocidade do centro de massa em cada instante faz com o eixo Y. Estamos supondo que valem as condições de rolamento sem deslizamento, tá bom? Isso significa que há certos vínculos que têm que ser levados em conta. A lagrangiana
desse sistema é energia cinética menos energia potencial. A energia cinética de qualquer corpo rígido pode ser escrita como a energia cinética associada ao movimento do centro de massa mais a energia de rotação em torno do centro de massa. A energia cinética é a parte correspondente ao movimento do centro de massa. Observe que a coordenada z é constante, tá bom? A coordenada z é medida perpendicularmente à rampa, então é sempre igual ao raio da moeda, tá? Então não há o grau de liberdade de movimento na direção z. Por isso que a energia cinética é só a soma desses dois termos aqui. Mas a energia de rotação em torno do centro de massa pode ser escrita como o meio de I1 ômega 1 quadrado mais I2 ômega 2 quadrado mais I3 ômega 3 ao quadrado, se nós usarmos eixos principais de inércia passando pelo centro de massa da moeda. E onde I1, I2 e I3 são os momentos principais de inércia correspondentes. Tá bom? Vamos ver como é que a gente pode deduzir essa expressão para energia cinética de rotação. Tá bom? A energia cinética de rotação de um corpo qualquer em torno do seu centro de massa vai ser soma de 1/2 de mk vk ao quadrado, onde vk é o vetor velocidade da késima partícula em relação ao centro de massa, a contato do centro de massa, tá? Ou relativamente ao centro de massa. Mas isso aqui é a mesma coisa de que metade da soma de mk. Isso aqui é o produto escalar de v por v. Mas isso é v escalar. Nós já vimos que a velocidade de um ponto qualquer de um corpo rígido, do ponto de vista de um referencial inercial externo, é esse produto vetorial aqui, ó, ômega vezes RK. Tá certo? Usando as propriedades cíclicas desse produto misto, isso pode ser escrito numa forma mais interessante, que é a seguinte, ó. Soma da metade de mk. Vamos fazer uma permutação cíclica. Nós jogamos o VK para o último lugar, o ômega vem para a esquerda, ômega, produto escalar, RK vezes VK. Tá certo? Isso é a mesma coisa que metade de ômega escalar soma de mk ou RK vezes mk VK. Mas isto aqui é o momento angular. Tudo aqui em relação ao centro de massa. Tá bom? Então isso aqui é simplesmente metade de L ômega ou ômega L, como queira. Se nós usarmos eixos principais de inércia, as componentes de L em relação a esses eixos são L1, L2, L3, que são I1, ômega 1, I2, ômega 2, I3, ômega 3. E com ômega igual a ômega 1, ômega 2, ômega 3, em termos de suas componentes ao longo dos eixos principais de inércia, vocês veem imediatamente que esse produto escalar aqui é exatamente o mesmo que isso. Tá bom?